Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E esse vídeo aqui, na verdade, foi uma aula que nós fizemos de estudo bíblico, estudo da Bíblia. É a primeira aula de introdução de uma série de aulas que nós vamos fazer sobre João. Então, se você quer aprender mais da Bíblia, conhecer, se aprofundar, fica comigo, fica nessa aula. Nós fizemos ela através de uma reunião do Google Meet, mas eu consegui cortar e pegar algumas partes, principais partes, as mais importantes. Se você gostar, estiver sendo bênção para você, não deixa de compartilhar. Se você quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde a gente vai compartilhar, onde eu vou compartilhar algumas ideias, alguns avisos, aqui embaixo desse vídeo tem o link, então acessa lá e vem com a gente e vamos junto aprender e crescer um pouco mais dentro da palavra de Deus. Um beijo no coração. Boa noite, que bom que a gente está aqui. Saiba que Deus está aqui nesse lugar, Ele tem uma palavra ao seu coração. Hoje a gente vai aprender mais dEle, ouvir mais dEle e conhecer mais da palavra dEle, que é maravilhoso. Você que não pegou seu caderninho, corre, pega seu caderninho e sua caneta, que vai ter coisa para você anotar, porque a gente vai estudar. Então não tem como a gente estudar sem caderno e caneta na mão, né? Vamos orar então já. Feche seus olhinhos. Senhor, nós estamos aqui nesta noite diante da Tua presença, ó Pai. Não é porque é uma reunião virtual que o Senhor não está presente. Eu creio que o Senhor está aqui nesse lugar. O Senhor está em cada casa, em cada coração, na vida de cada pessoa que nesse momento está aqui. Pai, que com o coração pronto, disposto a aprender mais a Tua palavra. Senhor, nós precisamos do Senhor, nós não somos nada sem Ti. Nós queremos aprender, nós temos sede, nós temos fome da Tua palavra, de Te ouvir, de Te conhecer cada dia mais e mais. Espírito Santo, fale aos nossos corações nessa noite. Tira toda dúvida, tire tudo aquilo que não vem do Senhor. E que a Tua palavra, Pai, possa vir ao encontro, ó Pai, das nossas necessidades. Em nome de Jesus, ó Deus. Seja bem-vindo aqui neste lugar. Seja bem-vindo nesta reunião, neste encontro, ó Pai, que nós marcamos para poder aprender mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém, graças a Deus. O que eu quero, né? Não sei se vocês conseguiram assistir alguns vídeos que eu postei essa semana, mas eu postei falando um pouquinho sobre Cristo, sobre salvação. Um dos vídeos, né, o tema foi: será que, né, se você morrer hoje, você vai para o céu? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza do que vai acontecer com você depois dessa morte? E algumas pessoas chegaram a comentar comigo que conhecem a Deus, que têm fé no coração, mas elas têm o desejo de aprender mais de Deus, da palavra, e elas não sabem nem por onde começar a estudar a Bíblia, a estudar as Escrituras. E aí, dentro disso, eu pensei, poxa, então o que a gente precisa fazer? Ajudar, então, quem quer. Então, eu fico muito feliz porque tem pessoas com sede e vontade realmente de aprender mais de Deus. Então, eu vou começar praticamente do zero, como tudo começou, o que é que Deus tem, por quê? Para que a gente entenda quem é Deus, o que a palavra é, o que a palavra dele representa para as nossas vidas, para que você consiga entender tudo que Deus tem para você. Então nós vamos estudar praticamente o livro de João, agora nós vamos iniciar com o livro de João, né, o Evangelho de João. Nós vamos estudar versículo por versículo. Hoje eu vou dar uma introdução, o que eu falei, eu não quero passar de 45 minutos, porque eu sei que tá todo mundo na correria, é difícil para todo mundo. Então, eu vou tentar resumir o máximo possível. E depois eu quero deixar para vocês um estudo, para vocês fazerem em casa também durante a semana. Para a semana que vem, quando vocês chegarem aqui, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você tenha o que perguntar, como perguntar. Eu não sou teóloga, né? Mas eu estudei bastante, tenho estudado bastante o livro de João e algumas coisas para aprender mais e para trazer para vocês. Então, se surgir alguma dúvida, anota. No finalzinho a gente abre para você poder fazer a sua pergunta, então, tá bom? Como que a gente vai começar, né? O que a Bíblia é e por que a Bíblia é importante? Nós vamos começar por aí, então. O que a Bíblia é e por que ela é importante? A Bíblia é bem lida
quando você lê a Bíblia e lê ela bem lida, é sinal de que você tem uma alma bem nutrida. Então, você quer ficar nutrida espiritualmente? Quer ficar forte espiritualmente? Como você faz isso? Lendo a Bíblia. Então, você escreva aí, ler a Bíblia deixa minha alma nutrida. A Bíblia, geralmente, ela é mencionada como a palavra de Deus ou as Escrituras. Ela é o guia da nossa vida para os seguidores de Cristo. Para nós, é um elemento chave para nos ajudar a caminhar mais perto de Jesus. Embora ela possa não responder a todas as nossas perguntas, porque ela não tem todas as perguntas, todas as respostas para as nossas perguntas, mas a Bíblia dá para a gente o quê? Uma direção. Então escreve aí, Bíblia é direção sobre quem Deus é e como a gente pode se relacionar com esse Deus, como viver o propósito de Deus e como receber a vida eterna. Então a Bíblia ela dá direção, escreva direção de quem é Deus. Ela nos ajuda a relacionar com as pessoas e ela nos dá um propósito de vida. A Bíblia nos dá um propósito de vida e a Bíblia nos ensina como receber a vida eterna. Ok? Então, ela dá direção, nos ajuda a relacionar com as pessoas, ela nos dá um propósito de vida e ela nos ensina como receber a vida eterna. Então, a gente vai lá. Primeiro, vamos falar então o que a Bíblia é. A Bíblia é o quê? É um livro, certo? Mas ela não é um livro único. Ela é um livro composto por 66 livros diferentes. Então, é um conjunto de livros, né? A Bíblia. Então, a Bíblia é ela é composta por 66, escreva aí, 66 livros diferentes. E a Bíblia, ela foi escrita num período de 1500 anos. Então, desde Gênesis, quando foi escrito Gênesis, até quando foi escrito Apocalipse, esse período todo levou, sabe quanto tempo? 1500 anos. Ela não foi escrita em 1 ano, em 2 anos, em 5, 10 anos. Ela teve um período de aproximadamente 1500 anos, desde a primeira escrita lá de Gênesis até a última lá de Apocalipse. Olha que interessante, não é? Isso é muito legal a gente saber, gente, por quê? Isso mostra como a Bíblia é verdadeira, como não existe pensar assim, porque a Bíblia ela é um todo e tudo que está escrito na Bíblia, ela é coerente. Desde o primeiro até o último livro da Bíblia, não existe divergência, ela se completa, isso que é o mais incrível dela. Ou seja, o cara que escreveu aqui, no ano 500, vamos dizer assim, e quem começou a escrever Moisés lá, o primeiro livro da Bíblia, quando ele escreveu Gênesis, ele completa o que escreveu aqui, completa depois de Jesus, com o que escreveu depois que Jesus morreu, então ela se completa. Eles não se conversaram, mas escreveram porque eles foram inspirados por Deus. Por isso que a Bíblia é perfeita. Por isso que aquilo que está na palavra de Deus, que está na Bíblia, é perfeito. E por isso que nós temos ela como nosso livro de fé, de regra, né? Que é de regra e prática para as nossas vidas. Porque a Bíblia é perfeita. Porque dentro de 1500 anos ela foi escrita e um complementa o outro. Você vai ver que todo livro, todo capítulo vai uma complementar a outra. Outra coisa interessante, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas diferentes. 3 idiomas. Alguém sabe quais são os idiomas? Hebraico, aramaico e grego. Em Testamento escrito em hebraico, e você vai ter no Novo Testamento ela escrita em grego e aramaico. Então, línguas diferentes, pessoas diferentes, em lugares diferentes escreveram sobre a mesma coisa. A Bíblia foi escrita por 40 pessoas diferentes. Então, ela tem 40 autores. Não foi um autor só, 40. Olha que interessante. Muitas pessoas, né? Cada um com o seu jeitinho, no seu tempo, no seu lugar, escreveu um pedacinho dessa palavra. Foi inspirado por Deus, né? Para escrever essa palavra. Morando em 3 tipos de continentes diferentes. Então, ela foi escrita, né? Na Ásia, na Europa, na África.
cada pedacinho da Bíblia foi escrita num lugar diferente. Apesar de todos esses livros terem sido escritos, então, de maneiras independentes, todos os livros falam de um único tema ao longo, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Fala sobre o quê? A redenção da humanidade através do Salvador Jesus Cristo. Você vai perceber que na Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, é falado e aponta para quem? Para Jesus. Então, na medida que a gente for decorrendo os nossos estudos e você for gostando e as pessoas forem gostando, a gente vai ampliando aí e você vai perceber que tanto no Novo quanto no Velho Testamento, a Bíblia toda aponta para Jesus. A redenção da humanidade, a salvação da humanidade através de Jesus Cristo. Isso que é o mais perfeito, isso que é o mais lindo da Bíblia. Escrita em 1500 anos por 40 pessoas diferentes, línguas diferentes, lugares diferentes e falam todos a mesma coisa, o mesmo assunto do mesmo jeito. É para duvidar da Bíblia? Não tem como duvidar, né? Fala assim, ó, não tem como duvidar da Bíblia, não. Por quê? Porque ela é palavra inspirada por Deus. Você acha que algo de um ser humano, se fosse algo humano, a Bíblia permaneceria desde os primórdios da humanidade até hoje, né? Que já se passaram 2020 anos depois de Jesus. Você acha que ela permaneceria? Não, né? A Bíblia é o livro mais lido no mundo inteiro. Né? Ela é o melhor e o maior e o mais inspirador. E é por isso que nós vamos usar ela e ter ela e vamos aprender dessa palavra cada dia mais. Tem mais, olha que interessante, de 300 profecias no Antigo Testamento que falam a vida e a obra de Jesus, que falam sobre Jesus. E tudo que foi falado no Antigo Testamento, para quem não sabe, do último profeta até o nascimento de Jesus foram 400 anos. Mas 2.000 e poucos anos, 3.000 anos antes de Jesus, a Bíblia começou a ser escrita e começou já a ser falado sobre Jesus. Então, desde lá do comecinho já foi falado sobre Jesus e veio vindo, né? Falando profecias e profecias. E tudo que foi falado desde Gênesis até Malaquias, o final do Velho Testamento, é uma aula hoje, né? Então, assim, é para prestar bastante atenção. Desde lá até o Novo Testamento, o começo do Novo Testamento, aponta para Jesus. E tudo que foi falado se cumpriu através de Jesus nos 33 anos de vida dele aqui na Terra. Olha que lindo! Tudo que foi falado se cumpriu. Por isso que a Bíblia é perfeita, por isso que a Bíblia é maravilhosa, por isso que ela é real nas nossas vidas. Então, com todas essas diferenças, em como e da maneira que ela foi escrita, com tudo isso ainda, não tem como essas profecias terem sido simplesmente preditadas pelos autores e nem tão pouco ser conspirada entre eles, né? Não tem como eles se conversarem, terem combinado alguma coisa. Realmente é Deus inspirando cada um deles. Então, esses fatos são simplesmente surpreendentes, né? Que lindo! Então, estudar e aprender sobre a Bíblia será uma tarefa para a vida toda, né? Não vai ser somente um dia, 2 dias aqui. Nós nunca vamos saber o suficiente que nós precisamos saber para que a palavra de Deus entre no nosso coração. Sempre vai ter alguma coisa para aprender. Isso que é o mais maravilhoso, né? Disso tudo. E eu vejo que... E cada vez, e eu já estudei João tantas outras vezes e dessa vez tem sido mais especial para mim. Cada vez que a gente estuda a Bíblia, você vai ver que Deus vai renovar a palavra, porque não são simplesmente palavras jogadas ao vento, palavras escritas. Ela é a palavra de Deus, ela é viva e ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Talvez a gente se questione se as nossas vidas são realmente afetadas quando a gente lê a Bíblia. Será que nossas vidas são realmente afetadas quando nós lemos a Bíblia? Talvez a gente sinta uma grande diferença quando talvez não sentimos uma grande diferença quando perdemos um dia de leitura. Mas se renovarmos a nossa caminhada diária com o Senhor, nós vamos notar como o nosso espírito fica com sede da palavra de Deus se a gente não ler a palavra dele e orar.
Talvez um dia você não perceba, mas se você deixar de ler a palavra dele, de orar, você vai ver que algo no seu espírito vai ter sede. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos saciar essa sede de aprender, de conhecer mais da palavra dele. Amém ou não amém? Se faz amém, faz um amém aí. Um amém assim. Amém, né? Que o Espírito Santo renove isso em nós. E à medida que a gente for prosseguindo, então nós vamos aprender. Eu vou ler 3 versículos para vocês que mostram e comprovam como a palavra dele é poderosa. Isaías 40, versículo 8. Isaías 40, versículo 8. Hoje vão ser poucos versículos, porque é só mais uma abertura, uma entrada, né? Depois a gente vai ler João e a gente vai ler versículo por versículo. Isso é só para você aprender e entender como é que funciona tudo. Diz assim: a erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Amém? Então pode passar dia, pode passar o ano, pode passar chuva, pode passar gerações, mas a palavra de Deus sempre vai durar. Podem querer destruir a Bíblia, mas a palavra de Deus sempre vai permanecer. Amém? Isso é maravilhoso. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Diz assim: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas, ensinar a maneira certa de viver, e isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boa ação, todos os tipos de boas ações. Amém? Olha só, a palavra de Deus é inspirada por Deus, útil para nos ensinar, para mostrar o erro, para apontar o caminho, para dar direção para as nossas vidas. Você não sabe o que fazer da sua vida, não sabe que caminho tomar? A Bíblia tem a direção certa para tudo que você precisa fazer, para todo tipo de boa ação. Outro versículo está lá em Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Diz assim: pois a palavra de Deus é viva, poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos 2 lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo da pessoa e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Amém? A palavra de Deus é poderosa para penetrar na sua alma, na sua vida, para transformar a vida de qualquer ser humano que seja. Até do Lázaro ele pode transformar. Você sabia disso? Não importa quem a pessoa seja, o que a pessoa fez. A palavra de Deus, se ela penetrar na alma e na vida de uma pessoa, ela pode mudar. E é por isso que nós temos essa missão de mostrar para o mundo, de mostrar para as pessoas de que a palavra dele é real, é verdadeira e que ela pode mudar qualquer situação, seja a pessoa enferma, seja a situação que ela esteja, física, mental. A palavra de Deus, ela tem poder para transformar essa vida, para transformar a sua vida do jeito que você está. Ela tem esse poder para penetrar a sua alma e o seu espírito. É só ela. Comece a ler a Bíblia, leia, tenha tempo para ler a Bíblia e você vai ver como a Bíblia vai mudar a sua vida, como a Bíblia vai penetrar e mudar lá dentro de você. Amém? Então, nós vemos que a Bíblia, então, é a palavra de Deus. Dessa maneira tão magnífica que ela foi escrita, a gente consegue entender e ver que é de Deus. Não tem como, não é? A Bíblia é de Deus, é dele, é inspirada por ele. Mas nós vamos falar um pouco sobre João, e que para mim é um livro magnífico, que trata e retrata sobre a vida de Jesus. É o básico de qualquer pessoa que está começando na fé, que está começando, que está voltando para os caminhos dele, ou se você tem muitos anos de cristão, né? João, ele é maravilhoso para nos inspirar e nos mostrar quem é Deus. Então a gente vai pegar também João e entender quando João foi escrito, por que ele foi escrito, como que ele foi escrito, para que a gente consiga entender depois, versículo por versículo, que nós vamos passar aí essas semanas aprendendo. Quem escreveu, então, o Evangelho de João? João, né? João. Então escreva aí, quem foi o autor de João? João. Mas quem é esse João? Na Bíblia nós temos vários Joãos, não é? Quem foi esse João? Esse João
é o apóstolo de Jesus. O apóstolo de Jesus. Ele foi quem escreveu João e escreveu também, sabe o quê? Apocalipse. Apocalipse também foi escrito por João, o apóstolo de Jesus. Esse João, ele tinha um irmão, e o irmão dele se chamava Tiago, que também era discípulo, né, que era um apóstolo de Jesus. E antes de se tornarem discípulos de Jesus, provavelmente há indícios que dizem que João, ele era discípulo de João Batista. Então, antes dele ser discípulo de Jesus, ele andava com João. Olha que interessante. Esse livro de João, o Evangelho, ele foi escrito mais ou menos, não se sabe ao certo, tá? Mas ele foi escrito entre 60 a 100 anos depois que Jesus morreu, depois de Cristo, de Jesus nasceu. Então, 60 a 100 anos, mais ou menos. Então, João já provavelmente já estava bem mais de idade. Dizem que João, quando conheceu Jesus, tinha em torno de 25 anos. Então, se foi escrito 60 anos aí, quase 100, João estava bem mais idoso, né? Já tinha passado por muita coisa, vivenciado muita coisa durante esse tempo na caminhada com Cristo. E João, ele afirmou que o seu propósito ao escrever esse livro era, sabe o quê? Persuadir outras pessoas. O propósito de João, quando ele escreveu João, persuadir outras pessoas a crer que Jesus era o Cristo. Então, a ideia de João, quando ele escreveu esse evangelho, era mostrar para as pessoas o seguinte: Jesus, ele é o Cristo que tanto esperamos. Ele é a salvação do mundo. Ele é o Filho de Deus. E ele escreveu isso para que as pessoas pudessem crer em Jesus e ter a vida eterna através de crer em Jesus. Esse é o objetivo principal de João. Por isso, quando a gente fala para uma pessoa, quando ela acaba de se converter, de se encontrar Jesus, o que a gente fala para ela? Leia o livro de João, porque lá tem tudo o que você precisa aprender sobre Jesus, porque o livro de João leva as pessoas a desenvolver a sua fé. Então, o objetivo dele era provar que Jesus também era Deus. Um ponto de vista diferente, porque nós temos o seguinte, nós temos 4 evangelhos, certo? Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 evangelhos. E esses 4 evangelhos, nós poderíamos dizer que é um evangelho e 4 autores diferentes, porque a mensagem dos 4 evangelhos, ela é a mesma. Então, o que eles ensinam nos 4 evangelhos é a mesma coisa, porém são pontos de vista e perspectivas diferentes de cada autor. Por exemplo, Mateus, ele escreve diretamente para os judeus. Já João, ele está escrevendo aqui para os éfesos, os gregos da época, porque ele morava lá em Efésios. Então, que hoje, para quem não sabe, Efésios é a Turquia. Então, para que eles conhecessem a Cristo, para eles saberem quem é Deus, João começou então a escrever para eles. Eles dizem, os estudiosos dizem que João ele escreveu o Evangelho de João, mas Mateus já tinha escrito, Marcos já tinha escrito e Lucas já tinha escrito. Então já havia os 3 evangelhos antes de João escrever. Então quando João ele foi escrever, o que ele falou? Ele falou o seguinte: eu quero escrever de uma forma diferente. Sabe por quê? Porque eu era o discípulo mais próximo de Jesus. Então ele se refere no próprio Evangelho de João, que Jesus o amava, que ele tinha, então mostra que João ele tinha intimidade. Então o mais legal de estudar João é que é um ponto de vista de uma pessoa que era íntima de Jesus, que estava onde Jesus estava, que andava com Jesus, que não desgrudava de Jesus nem um minuto, que queria o tempo todo saber o que Jesus tinha, o que ele era, como Jesus era, o que Jesus fazia. Então a Bíblia, ele cita aí, né? E a Bíblia fala que João o amava e que Jesus o amava de uma maneira extraordinária, porque ele tinha sede e ele queria estar perto de Deus. Não é que Jesus tinha preferência, mas João se destacava por ele desejar estar perto de Deus. Será que nós muitas vezes somos assim também? Queremos e desejamos estar Deus? Ou a gente sempre fica lá no finalzinho da fila, né? Quanto mais a gente desejar Deus, mais perto de Deus nós estivermos, mais
Deus vai ser íntimo de você, mais Ele vai te ensinar, vai te mostrar coisas, e isso que é maravilhoso. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele abre da palavra dEle ao seu coração, mais vida e frutos Ele dá para você. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles contam então a história de Jesus de uma perspectiva diferente, com visões diferentes. Eles tinham, Mateus, Marcos e Lucas, eles relatam externamente, eles contam, né? Porque Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, tal, tal, tal. Porém, João conta o ponto de vista de uma pessoa que estava dentro, que estava naquele momento, vivendo aquilo. Isso que é o mais legal. João traz, então, a palavra de alguém que viveu. Pensa assim comigo, qual a diferença que tem quando se uma pessoa que não te conhece, um vizinho, contar a sua história, tudo que você passou, ele vai contar aquilo que ele vê caminhando com você, o que você vê no dia a dia, na rua, na correria, né? Mas o seu marido, os seus filhos, eles vão contar o quê? Aquilo que eles vivem. Porque eles estão com você todos os dias, na sua casa, eles sabem quem você é. Então tem uma diferença grande, não tem? Entre um e outro. Então, Mateus, Marcos e Lucas, então, contam uma visão um pouco mais externa. Eles caminharam com Jesus, mas eles dão uma visão externa. Mas João era de intimidade. Então, se você pegar os 3 evangelhos, você vai ver a história de Jesus, desde o comecinho até a morte dele, de uma forma certinha, em ordem. João, como ele era íntimo, ele não se preocupou. Quando a gente for estudar João, você vai ver que não existe uma ordem cronológica. Ele não estava preocupado em contar, porque Marcos já contou, Mateus já contou, então ele não queria contar de uma forma cronológica. Ele queria contar detalhes, aquilo que quem Jesus era. Então ele traz algumas coisas diferentes do que Mateus, Marcos e Lucas descrevem nos outros livros. Então ele não vai se preocupar com a cronologia, mas sim mostrar quem Jesus era. Então isso é muito importante para você entender nos próximos estudos que a gente vai fazer sobre João. Quem Jesus era. Essa era a única preocupação de João. Então nós vemos que João, ele fala 98 vezes a palavra crer. A importância de nós crermos, 98 vezes. Então nós vemos que isso era uma grande preocupação de João, levar as pessoas a crer. E ele usa muito a palavra verdade, mas ele fala que a verdade não é um fato. Ele fala que a verdade, sabe o que é? Que ela tem perna, que ela tem braço, que ela tem rosto, que ela é uma pessoa. Ele mostra que a verdade é Jesus, que só existe uma maneira de nós sabermos a verdade, que é através de Jesus. Então ele mostra essa verdade de Jesus através de todos os versículos praticamente que a gente for ler aí em João. Ele mostra também que Jesus ele era 100% Deus, mas também ele era 100% homem. Então, por mais que ele era Deus, ele também era homem. Então, ele traz essa verdade, ele mostra isso para as pessoas. Ele traz 7 testemunhas que declaram Cristo. Ele fala sobre algumas pessoas, como, por exemplo, a mulher samaritana, esqueci outros que ele fala, que os outros evangelhos não citam, porque ele estava com Jesus naquele momento, por isso que ele traz alguns detalhes de umas testemunhas diferentes dos outros. Então, esse é mais um destaque aí de João. Outra coisa interessante de João é falar sobre os 7 milagres. Ele fala exatamente, então ele fala de 7 testemunhas, ele fala de 7 milagres, e 5 desses milagres os outros evangelhos não citam. João cita de uma forma diferente. Ele menciona 7 vezes que Jesus é o grande eu sou, que Jesus é o eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor. Ele vai falar também sobre isso 7 vezes. E nós vemos também que João, ele traz um caráter profético sobre tudo que ele vai dizer. Ele mostra que aqueles milagres que Jesus fez apontam para um sinal, mostram quem é Jesus e aquilo que Jesus veio fazer de uma forma diferente dos outros milagres que Jesus conta. A gente vai ver tudo isso estudando João.
E João, por ser íntimo, ele estava então presente em todas essas conversas, desses relatos, de uma forma muito, muito interessante. Nós vemos também que Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus, Marcos e Lucas, então eles escrevem de forma cronológica para os hebreus. Então eles colocam um começo, um meio e um fim, o passado, presente e futuro, que era a forma que eles enxergavam o mundo. O hebreu, ele tinha muita mania de ficar contando, né, coisas do passado ou o que vai ser no futuro. Então eles tomam esse cuidado em Mateus e Marcos e Lucas. João, como ele escreveu para os gregos, ou lá para os éfesos, né? Qual que era a preocupação deles? Eles tinham uma preocupação com o Logos. A gente vai aprender também no próximo estudo sobre o Logos. O que é o Logos? Eles se preocupavam com a terra e com o céu. Eles não tinham muito essa preocupação terrena de passado, presente e futuro. Então nós vemos que João, e isso é muito importante você entender, que João, ele conta sobre Deus, ele mostra muito o reino dos céus, o reino de Deus. Ele não está, então, preocupado com as coisas aqui da terra. Mateus, ele começa a falar, se a gente for pegar lá Mateus, ele começa a falar a partir de Abraão. Então, ele começa, porque Abraão, assim, assim, assado. Aí a gente vê que Lucas, ele começa a partir de quem? De Adão. Então, Lucas começa um pouco antes, né? Aí Lucas falou assim, já sei. Eu vou começar lá em Gênesis, lá em Adão, e começa a contar a partir de Adão. Mas João falou assim, não, eu quero ir além. Eu não quero começar nem em Abraão, nem em Adão, eu quero começar, sabe, da onde? Do princípio. Da onde começou tudo? Aonde que tudo veio? Como que Deus criou todas as coisas? Então, como que ele começa o livro de João? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então ele puxa lá, então ele não está preocupado com as coisas aqui da terra, ele começa a contar a criação, a formação de tudo. E isso que é muito incrível no livro de João, muito incrível, e a gente vai ver isso de uma forma muito legal, gente, muito legal. Então, João mostra que Jesus, ele já existia mesmo antes de Deus criar Adão, de Deus criar o mundo. Jesus já estava com Deus no princípio de tudo. Ele escreve dessa maneira para que as pessoas lá, os efésios, conseguissem entender a mensagem que João estava tentando trazer para eles. Mostrando então que Jesus já existia antes de tudo acontecer, que ele era o Verbo. Então, o evangelho que mais fala também sobre o Espírito Santo. Você não vai ver se falando tanto do Espírito Santo de Deus, como você vai ver junto com a gente aqui em João. Você não vai ver. Em resumo, né? Isso é mais ou menos o que a gente vai aprender. Então, eu trouxe todos esses fatos históricos para que você possa entender o que é que nós vamos estudar nos próximos dias, né? Através do livro de João. Então, semana que vem, a gente vai começar, já tá dando quase 40 minutos, a gente vai começar estudando desde João 1. João 1, 2, 3. Vocês conseguiram entender? Surgiu alguma dúvida? Anotaram? Pode perguntar se tiver alguma dúvida. Manda aí. Pode soltar o áudio e perguntar. Mas eu quis trazer mais fatos históricos para contextualizar você. Porque não adianta a gente começar a estudar João 1, o princípio era o verbo, se a gente não consegue entender quem escreveu, aonde escreveu, como é que foi, não é verdade? Então, por isso que eu trouxe esse panorama hoje para que você consiga entender. Eu vou deixar, antes da gente orar, eu vou deixar lá no grupo um arquivo em PDF. Você abre e aí você lê. Vai ter alguns versículos para você ler sobre João. E a tarefinha até quinta-feira que vem é ler João, tá? Lê João 1. No João inteiro não, João 1. Lê pelo menos 3 vezes o capítulo 1, tá? Pelo menos 3 vezes. João 1. E aí a tarefinha lá vai ter vários versículos para você ler. Então, você lê e responde no seu caderninho. Você lê e responde no seu caderninho, tá? Não é obrigado, gente. Se você quiser aprender, ler um pouco, estudar um pouquinho mais da Bíblia, faça só se você quiser, tá? Você não é obrigado.